paz do Senhor para todos, amados e queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para mais um momento com Deus e poder meditar na sua palavra. A todos que me acompanham no YouTube, Ildefonso Marques, Ildefonso Marques. E quero já agradecer a Deus e a todos os ouvintes que têm nos acompanhado. Vamos estar hoje falando sobre uma passagem bíblica que traz muito ensino para a minha vida e para a tua vida. Essa passagem se encontra registrado pelos apóstolos, pelos que acompanharam Jesus, os seus discípulos, Mateus, Marcos, João, Dr. Lucas. E eu quero pelo menos ler aqui em Mateus e depois vamos dar uma olhadinha o que é que o Dr. Lucas apurou. Eu quero deixar um título para esta mensagem, para falar as 4 fases do Getsemane. 4 fases do Getsemane. E vamos abordar o que significa Getsemane, onde ficava situado Getsemane. Esse local era de costume ou não de Jesus Cristo ir ali? Vamos lá. Está registrado em Marcos também no capítulo 14, versículo 32, e também registrado em Lucas 22, do 39 ao 46, e também em João, capítulo 18, verso 1 em diante. Mas vamos se apegar aqui no livro de Mateus. Jesus em Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse-lhe aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora podes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu a beber, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras.
Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que vai me trair. Amém? Lucas, ele registra a forma que, né, ali quando ele chamou os discípulos para o Monte das Oliveiras, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos seguiram. Assim registrou Dr. Lucas, né? Aí ele, na agonia, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas faça a tua. Aí aqui o Dr. Lucas, ele registrou que apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, pondo em agonia, orava mais incessantemente, e o seu suor tornou-se em gotas, grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. As 4 fases do Getsemane. Quem quer seguir Jesus, saiba, não vamos passar como ele passou pela morte de cruz. Mas, queira ou não, a agonia do Getsemane na minha e na tua vida, ela vai ocorrer e às vezes está ocorrendo nesse momento. Eu quero já dizer que as 4 fases que nós temos que enfrentar, veja se você já não está enfrentando. A primeira fase que Jesus encarou aí foi a tristeza. A segunda fase, a angústia. A terceira fase, a solidão. E a última fase do Getsemane, a traição. Mas tudo bem, ô irmão Ildefonso, Getsemane significa o quê? Eu não vou falar agora o significado do Getsemane, mas em hebraico, esta palavra Getsemane, ela se lê azeitim, azeitim. Em árabe, de Jebel Azarzatem, em árabe, né? Então, aqui, o Getsemane, ele ficava aí também próximo da Monte das Oliveiras. Era um jardim no Monte das Oliveiras, né, situado no sopé do Monte das Oliveiras. Foi conhecido, e hoje lá é conhecido como Israel, né? O aramaico, essa palavra Getsemane, ela se lê assim: Gat Zamanim. Gat Zamanim. Essa palavra também, ela, Gat Zamané, falar essas palavras ou árabe ou em hebraico, para quem não tem o hábito de falar constante, não é fácil não. Mas eu estou aqui dando essa pequena palavra, esse estudo, e é necessário às vezes a gente falar, né? Então, o Getsemane, né, também ele significa prensa de azeite,
ou seja, local de esmagamento para extrair ali o azeite da oliveira. É conhecido também o Getsemane como o lugar de agonia, né? Esse local também foi onde Jesus suou gota de sangue. E Jesus também falou ali. O que é que Jesus falou ali no Getsemane? Jesus ele deu uma palavra ali no Getsemane que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisa entender a maneira de como Jesus ele fala conosco. Aí, nesse momento de Jesus ali em oração, alguns dizem que Jesus chorou ali no Getsemane. Quando ele convidou os discípulos para ir para lá, para o Monte das Oliveiras, no jardim, que é o jardim do Getsemane, para orar, quando ele convidou, ali Jesus já tinha o costume, o hábito de sempre ir ali falar com o Pai. Jesus mostrou um exemplo grande da necessidade que tanto eu como qualquer ser humano tem que falar com Deus. E não tem hora para falar com Deus. É todo momento que nós puder, nós eleva a Deus em pensamento, em espírito, ou até mesmo pronunciando, clamando, suplicando ao Pai. É uma carência grande para o ser humano buscar, como disse o profeta Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Podemos também observar aqui que no monte, esse Monte das Oliveiras, pertence a uma cadeia de colinas com 3 picos assim, dispostos desde o norte ao sul. Tem 3 picos ali. Para quem vai para Israel, geralmente ali a pessoa é conduzido para conhecer essa localidade, né? Tudo bem? Ô irmão Ildefonso, me diga mais aí. Vamos lá. Recordando, Getsemane, prensa de azeite. E nessa prensa de azeite, eu quero dizer que foi prensada a legítima azeitona, né? E produzindo do azeite para curar. Ali, quando prensou esse azeite, o azeite saiu para curar todas as feridas, tanto físicas como espirituais. E nessa prensa, esse lugar de agonia, foi onde Jesus, quando convidou, começou e dizendo: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Olha, chegar ao ponto de se expressar o momento difícil que às vezes nós também passamos. Jesus se expressou ali para os discípulos. A agonia que ele estava passando, a tristeza. E tudo isso por mim e por você. Tá bom, irmão Ildefonso? Me diga aí. As experiências mais íntimas são acompanhadas com sacrifício e sofrimento. É o que o ser humano não quer. O ser humano não quer sofrer. O ser humano não quer
passar ou oferecer sacrifício. Mas Jesus costumava ir ali, né? Ele se retirava para aquele local de orar. Até ele ensinou para nós, quando formos orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com o teu Deus. Ele ensinou também um local para a gente falar com Deus, né? Então, a palavra de Deus aqui em Lucas registra que, né, esse hino foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Está registrado aí em Lucas, capítulo de número 22, o versículo 39. Oi, meu Deus, então ele costumava ir ali. Então, Getsemane, né, como já dissemos, né, a sua localização, situada ali, né, perto dos montes de Jerusalém, ao atravessar o Cedron e no sopé das montanhas das Oliveiras. O local do seu aposento, esse era o local de Jesus, o local do seu aposento, que foi o Getsemane, a qual ele disse também lá, que nem eu já citei, no capítulo 6, versículo 6, que entra no teu quarto, fechar, pode falar com teu pai em secreto. A sua última intercessão, foi a última intercessão de Jesus, que influenciou o céu, a terra e o inferno. Influenciou. É que nem quando ele fez a sua oração, no capítulo 17, a sua última oração, ele fez assim, e dizendo a oração, né, de Jesus, a oração sacerdotal. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aí ele vem dizendo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu paro para pensar em um versículo como esse, Jesus fazendo essa oração, para que nós possamos, nós que se diz seguidor de Cristo, que se diz pregar o Evangelho, que se diz que crê na Bíblia e que é a Bíblia, e que vai para uma denominação, onde hoje tem mais de 2.000 denominações. Mas será que essa oração de Jesus, para também que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste? Será que nós estamos sendo um povo? Será que nós estamos mesmo em comunhão, um com o outro ministério? Fica a pergunta. O Apocalipse também, ele, no livro, João escrevendo ali em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 18, diz assim, olha bem, e eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, esse sacrifício de Jesus, essa agonia que ele passou no Getsemane, nos deu a vitória, tirou das mãos, das garras satânicas, o poder da morte e o poder do inferno. Ele resgatou, ele disse, e o que vivo e que fui morto,
mas eis estou vivo para que todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Não adianta eu estar falando aí que vou mandar para o inferno ou que vai para o inferno. Eu não tenho a chave. Quem tem é Jesus. E ele que morreu por mim e por você e por todo mundo. Então, não cabe nós julgar se vai para o inferno. Tudo bem, irmão Ildefonso, me fale mais outra coisa aí. Então, o Getsemane foi o local do seu aposento, foi a última intercessão que influenciou céu e terra e inferno. Não deixou de ir ao lugar de costume. Ele não deixou de ir para aquele local de costume. Mesmo sabendo que Judas ia levá-lo, os soldados ali, e ele ia ser traído. Ele não deixou de ir. Ele, quer dizer, não foi covarde. E ele, que é onisciente e sabia, mas ele foi para o local onde ali, aqui registra que no final do texto que lemos, esse final do texto diz assim: levantai-vos e partamos, e eis que é chegado que me trai. Essa foi uma das fases do Getsemane. Jesus teve que encarar a traição. E hoje no mundo vou falar e vou falar no meio do povo que se diz ser povo de Deus. É uma traição tão grande dentro de ministérios, é uma traição tão grande desses projetos que é feito de convenções. Só falta um engolir o outro para estar no poder. Jesus não ensinou isso para ser assim. Mas tudo bem. A traição, ela às vezes vem de onde a gente nem pensa. Mas observe, ele não deixou o costume, não deixou de ir àquele local ali no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane. Sabia que ia ser traído. Mas nem todos podem seguir Jesus até o jardim. Nem todos. Não é todos que vai ir e seguir Jesus até o Getsemane. Ele convida, mas nem todos podem. E ele ainda chamou em particular Pedro, né? Chamou em particular Pedro e os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago. Veja bem, então, as experiências mais íntimas foi acompanhada com sacrifício e sofrimento. O primeiro tópico, Jesus costumava ir ali para o Getsemane. Segundo, a primeira fase do Getsemane. Qual que é a primeira fase do Getsemane? Ele orou, olhou, convidou a entrar no Getsemane. Jesus olhou e convidou os discípulos para entrar no Getsemane. A palavra de Deus registrada aqui pelo apóstolo São João, alguns também costumam dizer evangelista do Evangelho de São João, diz o versículo capítulo 18, versículo 1, tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos além do ribeiro de Cedron, que nem eu já falei, onde estava localizado aí o Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsemane. Ao ribeiro de Cedron, onde havia um horto é um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos.
E diz o texto aqui, e Judas, o que o traíra, também conhecia aquele lugar. Então Judas conhecia o lugar ali, né? A primeira fase, Jesus olhou e convidou. Essa primeira fase é a fase da tristeza. Essa primeira fase do Getsemane. É que nem no início das experiências de uma vida cristã, nossa experiência no início da vida, né? O início de um ministério com o Senhor. Esse momento desse ministério com o Senhor, Dr. Lucas, no capítulo 22, ele registra aqui o versículo 45, que diz assim: e levantando-se da oração, veio os seus discípulos e o achou dormindo de tristeza. Dr. Lucas registrou que, o versículo 14 diz assim: e pondo em agonia, orava mais incessantemente, e o seu suor tornou em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Primeira fase. Eles estavam dormindo. Quando Paulo, nas suas cartas pastoriais, cartas de ensino, no capítulo 3 de Timóteo, diz assim: guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Ao santo ministério, hoje se coloca de qualquer jeito pessoas. Às vezes a sua oferta, o dízimo é alto, coloca ele nas fileiras. Às vezes ele não perde os trabalhos na igreja, por ser um grande frequentador, está ali sempre, ele passa a ser candidato. Às vezes ele faz o curso básico em teologia, ele é um candidato. Mas a Bíblia sempre vai falar, se não for provado antes, não está pronto para a chamada. Observe bem, a segunda fase do Getsemane, Jesus separou 3 mais íntimos e mais próximos, que já eu relatei aqui. Pedro, essa foi a segunda fase, se chama a fase de angústia, não só para os discípulos, como também para Jesus, né? Ele chamou para ajudar em oração. Ele chamou para ajudar, né? Mas olha bem, assim aconteceu que Moisés também, quando o povo ia para a guerra, Moisés ficava intercedendo. Mas os braços de Moisés se cansou tanto que precisou de ajuda. E muitas das vezes nós precisamos de ajuda de pessoas para nos ajudar em oração diante de situações que estamos enfrentando ou que está já aos nossos olhos, já está, como diz o ditado, a corda arrebentando, e precisamos de alguém para nos ajudar em oração. E diz o texto aqui em Êxodo, o livro A Saída, né? No capítulo
de número 17, do 8 ao 12. Eu não vou estar lendo para ganhar tempo, mas vou ler o primeiro. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E Josué fez como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do monte. Quem subiu para segurar as mãos de Moisés? Arão e Ur. Diz aqui o texto, olha, o versículo 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as mãos, uma para uma banda e outra para outra. Assim ficaram as mãos firmes até o sol se pôr. Então nós vemos que foi um dia de peleja. Mas eles ficaram ali, Moisés, Ur e Arão, intercedendo por Josué e os soldados para vencer contra Amaleque. E nós precisamos também de uns para com os outros, em oração, ajudar aqueles que estão padecendo e às vezes sozinhos na peleja. É um momento, esse aí é a fase, essa segunda fase do Getsemane, de angústia, que estamos às vezes atravessando por angústia, luta, tribulação dessa vida. E através da oração, através da súplica, aí nós colocamos nas mãos de Deus. Ô irmão Ildefonso, me fale aqui. Jesus chamou os 3 melhores, assim, mais íntimo dele, para ajudar em oração. Mas eles dormiram e mal podiam ouvir o gemido, né? Mal podia ouvir o gemido de Jesus, o sussurrar da agonia de Jesus. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Eles já ali começaram, eles também a entristecer, né? Aí nós podemos observar onde Jesus começou a se entristecer-se e a angustiar-se muito. Talvez você encontre assim no Getsemane. Talvez aí você está passando também por esse Getsemane da angústia, da tristeza. Mas observe bem, se Jesus te chamou para entrar no jardim ou no horto, como disse Lucas, te chamou para ir para o Monte das Oliveiras, para o jardim, para a prensa de azeite, aguente, que quando você sair da prensa, você vai ter azeite de primeira qualidade na tua vida, quer dizer, a unção de Deus sobre a tua vida. A unção do Espírito Santo na vida de alguém vale mais do que ganhar na loteria, telecena ou o que for, vale mais do que ser rico, ter dinheiro para comprar o que quer, mas a unção vale mais. A unção vale mais do que cargo na igreja, posição eclesiástica. Ao ponto que a unção é tão importante que João, na primeira epístola de João, capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 20, diz: vós tendes a unção e sabei tudo. Precisamos da unção na nossa vida. Tudo bem, irmão Ildefonso,
Então, quem entra no Getsemane com Jesus, quem entra com Jesus no Getsemane, pode ter a certeza que vai sair com ele. Jesus saiu do Getsemane. E se você está no Getsemane hoje, pode ter certeza, se entrou a permissão de Deus, do Salvador Jesus Cristo, você vai sair desse Getsemane aí que você está. Ô irmão Ildefonso, os discípulos sabiam que o que tem no Getsemane, sabia, eles foram alertados o que tinha no Getsemane. Irmão Ildefonso, então me diga aí, o que é, como que foi alertado os discípulos no Getsemane? No capítulo de número 20, do mesmo Evangelho de São Mateus, o versículo 17, o pedido dos filhos de Zebedeu. Aqui chega a mãe de Zebedeu, os pais de Tiago e de João, e subindo Jesus a Jerusalém, da parte de seus 12 discípulos, no caminho disse-lhes, eis que vamos para Jerusalém. Olha, ele falando para os discípulos, vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principados dos sacerdotes e os escribas, e condená-lo-ão à morte. Jesus alertou os discípulos o que ia acontecer no Monte das Oliveiras, no jardim, no horto chamado Getsemane. E entregarão as gentes e que dele escarnecem, e o açoite e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então nós vemos que Jesus alertou, falou para os seus discípulos, e João também, ele registra no Evangelho de São João, no capítulo de número 16, ele não deixou despercebido os seus discípulos, não. Seus discípulos, Jesus sempre alertou, e falou assim no capítulo 16, versículo 30 ao 33, dizendo assim, agora conhecemos que sabes tudo e não há mister de que alguém interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, credes agora? Eis que é chegada a hora e já se aproxima, Jesus dizendo, registrando João, discípulo de Jesus. Eis que é chegada a hora e já se aproxima, em quem vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. Já falando, olha, quando acontecer, vocês vão ficar tudo dispersos. É igual ovelha sem pastor, né? E cada um para a sua parte, e me deixarei só. Olha, e vai deixar só. O deixar só é a fase do Getsemane, da solidão. Tanto os discípulos ali, enquanto Jesus orava, eles adormeceram, deixou-o só. Assim também Jesus relatando que eles iam mesmo deixar só. Eles foram alertados. Olha, cada um para a sua parte, e me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Quando estamos passando por um momento assim, de se sentir só, de solidão, esquecido pelas pessoas, pelos outros, creia, Deus está contigo. Jamais os deixareis só. Aí Jesus ele continua dizendo, tendo-vos dito isso, para que em mim,
Tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Os discípulos foram alertados que mesmo tendo aflição, fique tranquilo, fique em paz. Adquira esse fruto na tua vida. Mas observe bem. Oi, mãe Delfãs, foi assim? Foi. Então, o Getsemane, o local do Getsemane, sabe o que acontece? Ele quebra nariz empinado. Ele também, quem tem confiança em si próprio, quem é orgulhoso, quem diz que eu sou, só eu posso, só eu tenho essas condições, se engana, porque o Getsemane, ele te quebra. Ele te põe no lugar certo. Olhe bem, João, no capítulo 6, versículo de número 51, diz o texto assim, Jesus dizendo, não é você não, eis que este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O comer esse pão não é comer a carne de Cristo, como ele disse que era o pão. Mas essa maneira de comer o pão é se alimentar daquilo que Jesus procura me ensinar e te ensinar como ter qualidade de vida espiritual com Ele, de comunhão com Ele. Esse comer o pão. Mas aí, veja bem, e no 14, irmão, o capítulo 14 de João também fala algumas coisinhas aí a respeito disso, Vamos ver. João, capítulo 14, o versículo de número 6, ele disse assim, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Getsemane, eu quero dizer para ti nesta manhã, ele quebra nariz empinado. Ele quebra orgulho, quebra o ego, o egoísmo do ser humano. Mas quem é Jesus. Ele é, como lá no Antigo Testamento, quando Deus falou para Moisés, diga ao povo que eu sou. Eu sou. E o eu sou que fala conosco. Ô irmão Ildefonso, me diga aí então outra coisa. A terceira fase do Getsemane aí, que nós já falamos um pouco aí, essa solidão, né, esse desamparo, né? Essa terceira fase, Jesus sentiu-se só no Getsemane. Ele se sentiu só. Nós às vezes podemos estar rodeados de grande multidão, mas nós se sentimos só. E Jesus não foi diferente não. No versículo 38 diz assim, no capítulo de Mateus, versículo 38, diz assim, então disse Jesus, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Mas os discípulos não pôde velar com Jesus. E quando estamos sentindo só, né? Quando estamos se sentindo só, também é uma agonia. A agonia bate na vida da gente. Essa pessoa pode estar ao teu lado, mas você está só.
compreender o que você está passando. A luta, a guerra interna dentro de cada um, entender. É tão difícil as pessoas entenderem. A luta, a guerra travada. Porque a solidão não é fácil. Mas quando estamos se sentindo só, aí às vezes sem família, sem filhos, sem a igreja, sem o pastor da igreja para nos visitar. Mas Jesus, Ele está conosco nessas horas. É igual quem estava caminhando para Emaús, triste, cabisbaixo. Pensávamos que Jesus ia remir Israel, Ele ia ser o rei, ia mudar a situação de Israel, de Jerusalém. Mas agora morreu, foi crucificado. Tudo triste. Tudo ali, ó, sofrendo, uma solidão. Cadê? Mataram o mestre. E Jesus acompanhou eles até chegar e entrar em casa. E quando ele partiu o pão, eles viram no partir do pão e foi aberto seu entendimento que Jesus estava ali. Sinta Jesus nesta manhã também te confortando a tua vida. Você não está desamparado. Uma mãe pode deixar de amamentar o filho ali que mama. Mas disse Jesus pelo profeta Isaías: eu jamais te desampararei. Essa terceira fase, quando Lucas registra aqui no capítulo 22, o versículo de número 41 e 42, ou 42 e 43, quando Jesus disse assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não seja mais a minha vontade, mas a tua. Aí, veja bem, Jesus, naquele momento, que estava se sentindo até só, os discípulos tudo dormindo, tudo cocheando, igual quem cochia em dois pensamentos, igual quem não sabe se serve a Deus ou serve a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, Deus deste mundo de ilusões. E quem serve a Deus e passa a ser filho de Deus, co-herdeiro de Cristo Jesus, não se embaraça com os negócios desta vida, como disse Paulo escrevendo a Timóteo. Diz o texto aqui, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Eu tive um momento na minha vida que eu tentava se esconder igual um tatu, cavar um buraco e se esconder diante de situações. Eu lembro-me que um dia eu atravessei umas dificuldades grandes e no domingo chegou a noite e eu passei aquele domingo o dia inteiro numa solidão, sabe? Estava na fase do Getsemane, de angústia, de tristeza. Uma guerra travada dentro do lar, diante de situações. Chegou a noite, eu fui para a igreja. E quando começou o culto, o pastor dirigente, pastor Arthur do Nascimento, falou assim: irmão Ildefonso, diácono, você vai ministrar a palavra hoje. Ele tinha me levado ao diaconato, a ele, você vai ministrar a palavra à noite hoje. E eu, como ministrar uma palavra, estando no Getsemane, cheio de tristeza, de angústia e solidão.
Fala para mim. E eu, nesta noite, eu preguei em Mateus, falando, quando Jesus chamou Mateus, que estava sentado ali na alfândega, cobrando impostos. Só Jesus sabia o que estava a vida de Mateus quando ele chamou, porque ele conhece nós por dentro. As pessoas não conhecem, mas Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita na minha vida e na tua vida, conhece o que eu e você possa estar passando agora. Então escute bem. Esse Dr. Lucas, ele registrou aqui o 42 e o 43, quando Jesus exclamou e o anjo veio e o confortou. Então, nós podemos estar sofrendo mentalmente, psicologicamente, moralmente, fisicamente, né? Aqui diz o versículo 44, e posto em agonia, orava mais incessantemente e o seu suor tornou em grandes gotas de sangue. A agonia de Jesus foi tão grande do sacrifício que ele ia fazer por mim e pelo mundo e por você. O sacrifício da cruz, né? O sofrimento mental, moral e físico que nós passamos por esse Getsemane. Agora, o personificador da inocência, agora preso, Jesus, processado, condenado, crucificado como malfeitor, sem pecado, mas fez-se pecador por nós. Ele fez pecador por nós, por mim e por você. E Paulo, escrevendo na carta de 2 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, a igreja ali, o versículo 5, o versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu pecado, fez-se pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado. Agonia. Que é agonia, irmão Ildefonso? Agonia é o período de transição que procede à morte. E toda pessoa, quando está prestes a morrer, que a morte bate na porta, a agonia de determinadas pessoas é grande, né? E a agonia produziu no corpo até o suor tornou em gota de sangue caindo sobre a terra. Foi tão grande o sofrimento mental, a alma está profundamente triste até a morte. Eu já vi pessoas morrendo e não é fácil. Chega até a transfigurar o seu rosto na hora da angústia, na hora da morte, da agonia. Diz Paulo que é o último inimigo a gente vai encarar, é a morte. Será que estamos preparados para encarar o último inimigo? Mas, muitas das vezes, primeiramente vem o sofrimento no suor do corpo de Jesus que tornou em gotas de sangue. Vem a agonia da morte. Oi, irmão Ildefonso. Sofrimento espiritual, a agonia que o filho sofreu. Essa agonia que o filho sofreu quando tomou o pecado que separava a alma humana do Pai. Foi tal que o levou a suplicar:
Foi tão grande a agonia, Jesus 100% homem e 100% Deus, mas 100% homem, a agonia foi tão grande que ele suplicou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. É momentos que às vezes também atravessamos, que não estamos mais suportando certas situações na nossa vida, que a gente, às vezes, não sai um som da voz, não sai um gemido. Mas o Senhor sabe. Quando eu observo aqui Paulo escrevendo também aos Romanos, ele diz assim, que o Espírito Santo, no capítulo 8, versículo de número 26, que da mesma maneira também o Espírito ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós às vezes não temos palavra alguma, mas o Espírito Santo, a qual nós somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, casa e morada da justiça, ele sabe o que estamos passando. Assim também foi com Jesus. A agonia do Getsemane era mais do que o sofrimento do Calvário. O sofrimento do Calvário não foi tanto, mas a agonia da morte, né? Essa agonia de estar se sentindo só, abandonado. 3 vezes ele procurou os companheiros e eles estavam dormindo. Mas observe bem, o sofrimento do Calvário, porque precisou até um anjo consolar o mestre. A quarta fase, né? A quarta fase, Jesus saindo do Getsemane. Jesus foi orar no momento que se encontrava em agonia. Ato de submissão, seja feita a tua vontade. A causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quando nós observamos a carta aqui de Hebreus, nós observamos aqui um detalhe que eu gostaria de compartilhar, capítulo 5 de Hebreus, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, Jesus, falando com Deus, foi ouvido quanto ao... Escute bem. Carta aos Hebreus, capítulo 5, no qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, Deus, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, morte de cruz. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação, quando ele na cruz disse, Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. Ele encarou até o final o Getsemane. E diz o texto que, sendo consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quem não obedece a Cristo, aos seus ensinamentos, vai ficar padecendo. E o versículo diz, chamando por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus Cristo
foi a causa da eterna salvação para todos os que obedecem. O fim do Getsemane termina no Calvário. Ali que é o fim. E quando ali termina no Calvário, também Jesus ele disse assim: quem quiser me seguir, cada um toma a tua cruz e siga-me. Agora, tomar a cruz e seguir Jesus, muitos deixam pela metade. Muitas abandonam até a cruz que está carregando, que é as situações, os momentos dessa jornada, desta vida. Pai deixa mãe, filhos, deixa pai e mãe. Os abandonos da vida. Mas aqui, quem quer obedecer a Cristo vai até o Calvário. Depois Jesus vem dizendo, toma cada um a sua cruz e siga-me, né? E o fim do Getsemane que termina no Calvário, no capítulo aí de número 27 de São Mateus, capítulo 27 de São Mateus, diz assim o texto, versículo 50, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. E eis que o véu do templo rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se em pedras. Fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Olha bem, muitos, isso tudo ali no Calvário, na cruz. E saindo do sepulcro depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha bem o processo do Calvário que ele traz ressurreição. Então observe bem, Jesus saiu da prensa de fazer azeite. Aí ele diz assim: e no fim do sábado, quase já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras Maria foram ver o sepulcro que Jesus estava. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e o seu vestido branco como de neve. E depois foi dado o recado para elas: ele não está mais aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver do lugar onde o Senhor jazia. Jesus não ficou nas condições que ele estava encarando. Ele foi até o final, saiu do Getsemane, da cruz. Ele não está mais aqui, quer dizer, crucificado, mas ele já ressuscitou para te dar a minha vitória e a tua vitória. Saiu como está teu Getsemane hoje? Como está o teu Getsemane? Você está próximo a sair do Getsemane?
Quero ler mais um versículo para finalizar. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Renuncie tudo que não dá prazer. Renuncie hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Creia. O Getsemane na tua vida, Jesus venceu e Ele está conosco para nos ajudar a vencer nas horas que tivermos que passar pela tristeza, pela angústia, pela solidão, até mesmo pela traição. Amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Shalom.